boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a violência no contexto escolar, capítulo 9 do meu estágio supervisionado do ensino médio, modelo híbrido, que é o curso de extensão que eu estudo pedagogia na Uninter. Sou Vera Maria Silva Palage, RU 1069-1363. Objetivos deste capítulo: identificar a indisciplina no âmbito escolar. Segundo, esclarecer as causas da indisciplina. E, por último, criar meios que resolvam os problemas de indisciplina na escola. Segundo o dicionário Aurélio Ferreira, em 1999, a palavra indisciplina significa falta de disciplina, desobediência, rebelião, que hoje em dia acontece em muitas escolas. Visto isso, grandes desafios surgem no ambiente escolar e, de acordo com pesquisas realizadas mundialmente, o Brasil apresenta hoje em dia altos índices de indisciplina na sala de aula. A indisciplina escolar tem sido tema de inúmeras discussões no meio educacional. É um fenômeno que não se limita apenas a alguma classe social, faixa etária, gênero ou cultura específica. Ela envolve todos. A violência entre adolescentes deve ser compreendida como parte de suas relações, como expressão da socialidade e dos processos de socialização, por meio dos quais se constrói uma identidade social e de gênero. O adolescente ainda está confuso e qualquer coisa ele provoca uma discussão, né? Os atos de violência praticada entre eles são muito além da mera violência física, sendo assunto de diversas investigações devido à sua propagação nas escolas e apresentado um crescimento alarmante. Segundo os professores, a indisciplina tem sido um dos problemas mais difíceis de se combater no sistema educacional, principalmente a nível de crianças maiores e adolescentes, né? Provavelmente, a indisciplina escolar é um importante obstáculo no processo de ensino-aprendizagem. No mundo, além de prejudicar o trabalho docente e o aproveitamento dos conteúdos por parte dos alunos, tem sido o principal motivo de reuniões de pais e mestres, conselhos de classe e outros. O envolvimento da família também se faz necessário, sendo uma ação conjunta através da parceria escola, família, sociedade. Os pais sempre devem estar atentos aos comportamentos dos filhos e sempre em casa ensinar a respeito com o colega e professores. Sendo o universo educacional um vasto ambiente de diversidades e experiências vivenciadas, talvez seja impossível existir receitas prontas e infalíveis contra a falta de disciplina. Em casa, os pais tentam, e às vezes fora os filhos provocam uma discussão sobre algum assunto que não vai ao encontro do pensamento deles. Cada um tem uma maneira de pensar, então aí começa o atrito entre eles. Analisando o significado da palavra indisciplina, vemos uma relação um tanto tradicional de ensino, não podendo haver o descumprimento das regras.
A indisciplina severa nos remete a uma tendência pedagógica que pouco contribui no processo de desenvolvimento da criança, a pedagogia liberal tradicional. Também, às vezes, em sala de aula, o aluno não está interagindo com aquele conteúdo, com aquela matéria, não está indo ao encontro das suas necessidades, das suas habilidades, então ele provoca um barulho, indisciplina para poder dispersar a turma, porque ele também não está com vontade e não quer que ninguém esteja com vontade. Nesta tendência, o aluno era visto como um ser frágil e sujeito à corrupção, como pouca participação durante as aulas. O professor era caracterizado como autoritário e detentor do saber. Os conteúdos eram totalmente desvinculados da realidade social da época e não muito significativos para a formação dos estudantes. A disciplina escolar estava relacionada à passividade, silêncio, organização e imobilidade dos alunos, tida como um controle de sala. Os alunos não poderiam sair do lugar sem pedir, sem permissão, não podiam conversar, antigamente não podiam interagir. Hoje em dia, a criança deve interagir, deve debater. Isso está levando muitos à indisciplina. Outro fator que se pode resultar na disciplina na escola é a falta de estrutura familiar. Às vezes o aluno vem já com problema de casa, qualquer coisinha que fizer contra ou dizer alguma coisa que relacionado ao que aconteceu com ele, ele já perde o controle. Antes de qualquer julgamento em relação ao fato, se faz necessário avaliar todo o contexto em que a criança está exposta, ou o adolescente. Quando é submetido a situações que o incomode, o aluno reage com mau comportamento, muitas vezes demonstrando estresse. Isso ocorre porque ele está começando a desenvolver sua personalidade através da expressão de suas escolhas ou sentimentos. Esses comportamentos indicam contestação a regras ou limites impostos pelos adultos. E nunca aceito o que o adulto fala. Sempre tem uma palavra para justificar e dizer que não está errado. Sempre justificam aquilo que eles fizeram. Fizeram porque eles têm certeza que estavam certos e justificam por isso. Não há como ignorar que a forma como as famílias estão sendo estruturadas podem interferir no processo de ensino-aprendizagem, pois as crianças que vivem em famílias que têm uma interação saudável, com presença de uma união estável e com capacidade de dialogar, com recursos para ter uma vida digna, apresentação na maioria das vezes excelentes resultados durante toda a sua trajetória escolar. Já os membros de uma família desestruturada geralmente se mostram defensivos, distantes, agressivos e tendem a apresentar, na maioria das vezes, dificuldades de aprendizado e de socialização. Por isso é mais fácil viver pais separados, mas que tenham contato com os filhos na sua aprendizagem, na sua educação e não tendo atrito em casa. A dificuldade dos professores na atualidade em relação à indisciplina está relacionada a uma didática monótona, fazendo com que os alunos percam o interesse em estudar.
O resultado disso é uma turma de estudantes entediados, ansiosos, desatentos, barulhentos, brincalhões e com conversas paralelas, necessitando de um estímulo que os mobilize a se interessar novamente pelos conteúdos ministrados pelo professor. E o conteúdo muitas vezes não vai do interesse deles. Uma das consequências causadas pela indisciplina é o baixo rendimento escolar, devido a interrupções durante as aulas. O barulho de conversas paralelas e de fora do contexto dos conteúdos, causando um tormento no processo de aprendizagem e transforma a sala de aula em um ambiente desconfortável, desagradável e desfavorável para o aprendizado. Outro fator de risco resultante da indisciplina é a violência, o bullying. A violência pode ocorrer entre os próprios alunos, como também entre funcionários e alunos. Muitos perdem o controle conforme o estresse que estão vivendo da sua vida do dia a dia. A disciplina é um pilar para a realização pessoal e profissional. O aluno, tanto o professor e o funcionário, tem que ter autocontrole para adolescente, principalmente para se realizar pessoalmente e profissionalmente. Quando a ausência dos dois, surge como resultado o desrespeito, as agressões físicas e verbais, que é o bullying. O número de casos registrados de violências dentro das escolas tem crescido de forma alarmante. A escola é o lugar onde a formação do cidadão deve ser contemplada. É um lugar de instruir e educar. Entretanto, tem servido de palco para o triste cenário de espancamentos e até mortes, como a gente viu em escolas de São Paulo. As condições socioeconômicas e culturais também são responsáveis por muitas formas de violência apresentada pelas escolas. O aluno indisciplinado apresenta atitudes violentas contra outros alunos e professores. Xingar, apelidar, amedrontar, bater, ferir, roubar, entre outras, já não pode ser considerado como mera atitudes de imaturidade ou brincadeiras, pois ferem o direito do próximo. Falar de violência social é falar de um assunto presente em nosso cotidiano. Tal situação é relatada por muitas pessoas em nosso dia a dia, em diversos espaços e esferas sociais. Falar de violência social é falar de um assunto presente em nosso cotidiano. Tal situação é relatada por muitas pessoas em nosso dia a dia, em diversos espaços e esferas sociais. A relação entre disciplina escolar e violência social se dá quando analisamos os dados dos altos índices de apreensões de menores infratores. Alunos indisciplinados geralmente apresentam baixo rendimento escolar e desinteresse em aprender, sendo assim grandes são as possibilidades de evasão. Geralmente esses alunos é que evadem. Buscando minimizar as consequências causadas pela indisciplina escolar na educação e na sociedade, a escola e a família podem unir esforços para o controle desses transtornos. O professor, como formador, deve estar atento aos sinais emitidos pelos alunos,
podendo assim buscar meios para que essa barreira possa ser destruída com a ajuda dos pais dos alunos. O estabelecimento de regras dentro da sala de aula também pode ajudar a diminuir os índices de indisciplina, principalmente o respeito. Seja em qual for o ambiente, é necessário que esteja preservado por regras e condutas que regularizem o comportamento e mantenha o ambiente em bom estado. Se o aluno quebrou porque quis, destruiu, tirou, ele deverá responder por aquele ato que ele fez. Para enfrentar o problema da indisciplina, educadores devem utilizar estratégias diversas na sala de aula, que desde as atitudes com caráter primitivo, como repreensão verbal, após a quebra de acordos, até o reforçamento com elogios para os comportamentos adequados. Quem tem um comportamento bom, elogiar, e quem tem um comportamento mal também tem que falar, mas sozinho ou com ele ou com eles quando em grupo. Ao perceber uma certa tensão nos alunos durante a aplicação de alguma atividade, é necessário que o professor altere a metodologia, levando em consideração a diversidade social. O professor deve ministrar a aula de forma atraente, através de metodologias inovadoras e criativas, respondendo com as atividades de rotina. Sem buscar o aperfeiçoamento, o replanejamento, a formação continuadas, a especialização, visando melhorar o trabalho docente e atingir os objetivos educacionais. O professor buscando uma formação que lhe dê subsídios para auxiliá-lo, de modo que ele possa agir com segurança diante do mau comportamento de seus alunos, já que o ECA garante seus direitos e deveres. Porque a criança e o adolescente, ela tem muitos direitos, mas ela também tem que ter deveres e deverão ser cumpridos. O professor que prepara bem suas aulas sofre menos com os problemas de mau comportamento dos alunos. É inadmissível uma prática docente voltada à improvisação, pois desestimula o interesse pelo aprendizado. Dar uma aula por dar. Não tem noção, a criança, nem o professor não sabe como vai reagir naquela aula. Saber o que vai realizar em cada momento quando se está dentro da sala de aula simboliza o planejamento antecipado e bem elaborado, podendo trazer momentos agradáveis para o desenvolvimento. Quando o professor procura estudar mais sobre o processo de desenvolvimento, com certeza terá mais facilidade no momento de elaborar seu plano de aula, buscando sempre adequar seus conteúdos e metodologia à faixa etária da turma. Segundo Cury, 2017, a família traz segurança para a criança e essa segurança auxilia na formação de um aluno confiante. É expressivo o número de profissionais da educação que estão sendo afetados psicologicamente e até muitas vezes afastados de suas funções por causa dos males causados pela indisciplina. Nesses casos, o Conselho Tutelar deveria ser mais ativo no enfrentamento dessas atitudes dos alunos. O bom sofre pelo ruim, por não poder estudar e muitas vezes não consegue acompanhar a aula. O professor precisa ter uma postura ética para superar as dificuldades sobre este tema, aprendendo a conceituar o que é indisciplina
não estabelecendo comparações com conversa entre os educandos. Mudanças atitudinais necessitam ser tomadas não só pela escola, mas também pelo aluno e pela família. A escola deverá trabalhar todos os dias sobre a relação do aluno com o meio escolar e a sociedade. Esse trabalho pode ser bem feito e deverá ser abordado todos os dias em todas as disciplinas. Os valores estão na base de todas as nossas ações. Isso já é um fato mais do que comprovado e confirmado pelos pesquisadores e pensadores do mundo. Obrigada. Curtem e comentem, por favor.